Bom, para completar os dados consolidados, ou seja, o total consolidado das vendas do mês de julho, eu já copiei o mesmo quadrinho que nós criamos na guia anterior, tá? Só que agora com os dados um pouco diferentes. Então, notem, eu tenho aqui o número da matrícula e eu vou precisar, então, buscar o nome do vendedor a partir dessa matrícula e calcular depois o quanto que cada um vendeu. Nesse caso aqui, ó, como o número da matrícula está à esquerda do dado que eu quero buscar, que é o nome do vendedor, eu posso utilizar a função PROC-V tranquilamente, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui igual PROC-V. Vou abrir o parênteses. O que eu estou procurando? Qual é o valor procurado? É o número da matrícula. Então, vou clicar aqui. Matriz tabela, ou seja, aonde que estão os dados onde eu vou procurar. Eu vou marcar todo esse universo de dados, lembrando que o valor de referência que eu estou procurando, ele tem que ser o primeiro dado à esquerda, tá? Por isso que eu deixei aqui a data de fora, certo? Ponto e vírgula. Qual o número da coluna que eu quero que retorne? Se ele encontrar, eu quero que retorne dentro desse universo de dados a coluna 2. E por fim, eu vou informar se eu quero uma correspondência aproximada ou uma correspondência exata. Aqui tanto faz eu dar 2 cliques no falso ou informar 0, tá? O 0 seria correspondência exata também. E pronto, aqui está o meu dado, tá? O João Paulo. Antes de fazer o autopreenchimento, eu vou olhar a minha fórmula a fim de verificar o que eu tenho que fixar. Então, este universo aqui eu tenho que fixar, então vou dar um F4. E aqui também um F4. E o restante não. E agora sim, posso usar o recurso, então, de autopreenchimento. Perfeito. No total da venda, eu vou utilizar aqui também a mesma função que nós utilizamos na planilha anterior. Então, soma C. Qual é o intervalo onde eu vou testar o meu critério? É onde eu tenho o nome dos vendedores. Poderia ser também através da matrícula, tá? Mas vou pegar aqui pelo nome do vendedor, vou marcar tudo. Qual que é o critério que eu vou testar? O nome do vendedor, nesse caso, e qual o intervalo onde eu tenho os valores que eu vou somar. É esse intervalo dessa coluna aqui. Fecho o parênteses, dou um Enter, e está aqui, então, o meu resultado, tá? Vou fazer a mesma coisa, antes de utilizar o autopreenchimento, vou inserir o símbolo aqui para fixar as minhas referências, né? F4, F4, e aqui também nesse intervalo. Lembrando que, quando eu tenho os intervalos nomeados, eu não preciso ter esse trabalho de fixar, certo? Vou inserir aqui e agora sim posso fazer o autopreenchimento. Então, já tenho nas duas guias os valores totais que cada vendedor conseguiu, né, obteve no mês de junho e no mês de julho, tá? Bom, beleza. Agora, vamos dizer que eu quisesse criar uma planilha para buscar dados aleatórios. Então, vamos dizer que eu tenho uma base de dados com muitos dados que correspondem a diversos meses, né? Ou seja, tem diversos valores que foram vendidos por dia e por mês, tá? E eu quero criar, então, uma guia específica onde eu vou ter um filtro de dados para filtrar os dados sempre que eu necessitar de alguma informação que me peçam. Bom, o primeiro passo vai ser criar uma guia nova, onde eu vou ter uma base de dados única, tá? Então, aqui eu tenho separado por mês, eu vou juntar essas duas informações numa base só, para que a gente possa fazer este exercício.
Vou pegar aqui os dados de julho, vou fazer o mesmo processo. Perfeito, vou ajustar aqui o tamanho das colunas. E essa planilha aqui eu vou renomear, então, para base dados completa. Vou colocar ela também aqui na primeira guia. Então, na primeira guia eu tenho a base total, a base completa, e depois eu tenho aberto por meses, tá? Ok. Então, vamos ver que nessa guia onde eu tenho a base de dados completa, eu desejasse, então, criar um filtro para que eu possa extrair as informações sempre que for necessário, tá? Então, eu vou colocar aqui a data e aqui o vendedor. Deixa eu até copiar esse aqui para cá. E aqui eu vou desejar, então, buscar o total das vendas, e vai ser por data ou por vendedor, dependendo do critério que eu for informar, certo? Então, para buscar esse total de vendas, vou colocar também aqui a média, que eu acho que é uma informação interessante, média das vendas. Então, para buscar esses valores, nós vamos utilizar, então, duas funções de banco de dados, tá? Então, aqui, para buscar o total das vendas, eu vou usar a função BD, soma, tá? Então, lembrando, todas as funções de banco de dados possuem somente 3 argumentos, que são esses aqui. O primeiro argumento, eu tenho que informar qual é o banco de dados. O banco de dados, eu vou considerar tudo, inclusive o título. Então, vou marcar todo ele aqui, colocar o ponto e vírgula, e qual é o campo que eu vou utilizar dentro desse banco de dados para efetuar essa soma. Esse campo aqui corresponde a um número, ao número da coluna dentro desse universo que eu marquei, tá? Então, notem, é a coluna 1, 2, 3, 4. Vou colocar aqui 4. E qual é o critério? Bom, o critério eu tenho que selecionar o título e mais o dado que eu informar. Então, essa área aqui vai ser o critério. Vou fechar o parênteses aqui e vou dar um Enter, tá? Então, notem que, só até tirar esse ponto e vírgula desses 2 pontos aqui também. Vou colocar aqui, critérios. Então, notem que aqui ele me trouxe o total de 72.552. Que total seria esse aqui? Se a gente for selecionar toda a coluna aqui de valores, nós vamos ver que esse total que ele me deu corresponde ao total geral, tá? De toda a nossa base de dados. Por que isso? Porque eu não especifiquei nenhum nome de vendedor aqui. Quando eu colocar um nome de vendedor, por exemplo, vou colocar aqui Maria Alice, dá um Enter, e agora sim, ó, notem que ele me trouxe o total de vendas da vendedora Maria Alice, tá? Essa é a ideia, ok? Perfeito. E a média das vendas? Bom, para buscar a média das vendas, eu também vou usar a função BD, uma função de banco de dados, média, tá? Então, não esquecendo dos acentos. E os argumentos da função são idênticos à função soma que eu utilizei aqui em cima, tá? Então, vou marcar toda a minha base, colocar o ponto e vírgula. A coluna também é a coluna 4, ponto e vírgula. E qual é o critério? O critério é esse aqui, né? Que o vendedor seja Maria Alice. Então, ele vai efetuar a média de todas as vendas que a Maria Alice fez neste período e vai me dar este valor. Se eu tirar essa informação, ele vai me dar uma média geral de vendas, que foi de 1.648 por dia,
tá? Se eu colocar um outro vendedor qualquer, vou colocar aqui o João Paulo, por exemplo, ele vai ter um outro resultado, tá? E esse critério aqui, bom, o critério a data eu não informei nenhuma, né? Eu não utilizei, na verdade, nos meus critérios. Eu só estou usando o vendedor. Eu só inseri aqui vendedor nesse critério. Mas eu posso adicionar a data sem problema nenhum, tá? Então, por exemplo, aqui quando eu coloquei BD soma da base de dados fica igual, a coluna fica igual, e em vez de pegar do I2 ao I3 como critérios, eu posso alterar para ele buscar de H2 a I3, tá? Então, eu expandi aqui a minha área de critérios. Como eu não alterei, não inseri nenhuma data aqui, ele não alterou o meu valor final, tá? Só expandi, na verdade, a área de critérios. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. E no momento que eu inserir alguma data, então, vou colocar aqui que a data tem que ser maior, por exemplo, que 30 de 06 de 2017, tá? E olha, ele então agora me deu um outro resultado dizendo que o João Paulo, em julho, tá? Peguei maior que 30, ele vendeu 8.920. Se a gente vir aqui nos dados de julho e verificar o que o João Paulo vendeu, foi exatamente isso, 8.920, tá? Então, para isso, desta forma que eu vou utilizar os critérios, a área de critério e as funções de banco de dados, tá? Se eu tirar aqui, por exemplo, o nome do vendedor, ele vai me dar os totais que foram vendidos somente no mês de julho e a média de julho também, porque eu coloquei aqui esse critério, tá? Bom, e se eu quisesse um período, né? Informar um período de data, aí eu teria que ter dois campos data aqui, tá? E colocar o intervalo que eu quero, tá? E se eu quisesse mais de um vendedor, então eu quisesse o vendedor João Paulo e a vendedora Maria Alice, por exemplo, também aí ia ter que inserir mais uma área de critérios e ajustar a minha função. O importante, quando a gente trabalha com essas funções de banco de dados, é entender que, à medida que eu altero aqui o meu critério, diferentemente do filtro avançado, né, ele ajusta o resultado automaticamente, tá? Essa é a ideia das funções de banco de dados, certo? Então, deixa eu só dar uma ajustada rapidamente aqui, né? Dar uma formatadinha aqui nos dados. Perfeito, tá? E então, aqui está o nosso resultado conforme os critérios que nós utilizamos. Então, esta é uma forma da gente fazer uma busca rápida, tá? Utilizando as funções de banco de dados, certo? Aqui ainda nós podemos colocar uma validação de dados para esse campo vendedor, tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Nós podemos vir aqui na guia dados, validação de dados, a gente escolhe aqui uma lista e a fonte nós podemos pegar de qualquer uma dessas duas fontes onde eu tenho o nome dos vendedores, certo? Não, ok, e está pronto. Então, desta forma, eu não preciso mais digitar o nome do vendedor, certo?